Está começando mais um Ambicast, o podcast da Ambimed. Eu sou Maurício Oliveira e estou do lado dos meus amigos, sócios diretores da Ambimed, Edivando Caetano, Thiago Gonçalves, mais uma vez junto aqui, mais um episódio. E esse especificamente a gente vai falar sobre como identificar e controlar os poluentes na água, no ar e no solo. Então vem com a gente! Faltou uma música aí, né? Esse vai. Se você fala. Tem que ficar esperto, né? Mais uma vez falando aqui, né, sobre todo esse cuidado que a gente tem com os monitoramentos ambientais, com o meio ambiente. Então hoje vamos falar um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho sobre esse assunto de poluentes, né? Então assim, como a gente já vem conceituando bastante todos os assuntos, né, que a gente trata aqui nos nossos podcasts, então hoje especificamente a gente precisa saber, para começar bem, o que são os poluentes. Opa, e aí Maurício, beleza? Agradecer mais uma vez e a turma que está aí conectada com a gente, que vem nessa maratona dos 4 primeiros podcasts que nós falamos sobre monitoramentos ambientais. Então se você ainda não ouviu ou não assistiu, vai lá, tá muito bom. E essa série agora é uma série que tem convidados especialíssimos, né? Fica ligado que a gente vai publicando aí e vai ter muito tema bom. E poluentes, pela norma, pela literatura, é qualquer substância na forma de matéria ou energia que está numa concentração no ambiente que vem trazer algum dano à saúde humana, ao meio ambiente. E existe um aprofundamento maior sobre esse conceito, que é quando o poluente ele causa desconforto às pessoas. Então, por exemplo, falando de poluição visual, não necessariamente é uma poluição que a gente que cause um dano direto à nossa saúde, mas é uma poluição que causa um desconforto ao convívio das pessoas, ao convívio urbano. Então esse é só um exemplo, mas nós temos vários exemplos de poluentes. O conceito é esse, e pode ser, o poluente ele pode estar no meio ambiente, ele pode ser uma substância que faça já parte do meio ambiente da forma natural, como acontece com as partículas, por exemplo. As partículas suspensas no ar, elas naturalmente, no ambiente isento de poluição, elas já existem, né? Porque as partículas elas têm uma função na atmosfera. Inclusive, tem uma função muito curiosa das partículas, que é formar a gota da chuva. É o que os meteorologistas chamam de núcleo de condensação. Então, essas partículas em suspensão, elas fazem parte da atmosfera. A gente olha uma atmosfera limpa, aquilo ali não está 100% sem partículas. Existem partículas ali, elas têm função na natureza. Mas a partir do momento que o homem vai fazendo suas atividades e lançando aí essa carga de poluentes, isso vai saturando, e se isso chega no que a gente chama de concentração acima dos limites, e que isso vem trazer um prejuízo, é chamado de poluente. E aí essa concentração é importante, né? Porque a gente está falando para muita gente aqui, tem gente que é da área, tem gente que não é, mas é a gente entender que a quantidade que existe de uma determinada substância numa quantidade de uma solução, num volume de uma solução. Então, por exemplo, quando a gente chama miligrama por litro, então a gente quer dizer que a cada litro daquela solução, a cada litro daquele rio, né, enfim, a cada litro daquele recurso hídrico, tem tantos miligramas daquele poluente. Então é para esse número que a gente olha para quantificar e dizer se tal ou não nos níveis acima de poluição. Eu fico muito feliz, Edivando e Thiago, por estar junto de vocês falando sobre um tema tão comum, tão próximo da gente, mas assim, dá a impressão que poluente é só aquilo que a gente está vendo como lixo, como fumaça, como o esgoto, né? O lixo que está no esgoto. Mas aí, por essa definição, a gente percebe, que bom que a gente está falando sobre isso, que tem muito mais coisas para falar sobre poluente. Então, a gente vai precisar especificar um pouco aí para ajudar essas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, principalmente para trazer um pouquinho mais de especificidade. Então, por exemplo, quais são os tipos de poluente? Agora, de maneira mais específica, para a gente clarear cada vez mais esse assunto. Tipos de poluente. Bacana. E é importante, Maurício, você tocar nesse assunto de nem tudo a gente consegue ver,
Porque eu vou trazer um exemplo prático de um poluente muito perigoso e que ele é inodoro e incolor. Ele não tem cor e ele não tem cheiro. E em altas concentrações, as pessoas morrem asfixiadas com a presença desse poluente, que é o monóxido de carbono, o CO. Esse cara aí, você morre asfixiado porque ele se combina com a hemoglobina e não deixa acontecer a troca gasosa do oxigênio dentro do seu organismo. Mas ele não tem cheiro e não tem cor. Em alguns processos industriais, as equipes que trabalham em alta exposição a esses poluentes, elas precisam dar com um monitor acoplado aqui à roupa para que, quando chega numa concentração que você precisa evacuar aquela área, aquele monitor aciona, que você não percebe. E aí você vai tendo náuseas, vai tendo dor de cabeça, e depois você, enfim, aí acaba mesmo o oxigênio. Então é importante a gente entender por que a gente precisa medir essas coisas, porque nem tudo a gente consegue ver. E muito é bem notório que quando a coisa já está avançada, quando a gente já está sentindo aquele odor de ovo podre ali no esgoto, no recurso hídrico, ou quando a gente já está vendo mesmo a poluição atmosférica, porque a coisa já estourou, né? Então é muito importante. Antes de a gente falar quais são os tipos de poluentes, é importante também a gente pensar no seguinte: quando a gente está medindo coisas no ambiente, ora a gente está medindo o poluente especificamente, a partícula, o que está sendo lançado ali, e ora a gente mede um indicador que é uma consequência da presença do poluente ali naquele lugar. Perfeito. Então vamos lá. Existe um indicador muito utilizado nos recursos hídricos, que é o que a gente chama de DBO, é a demanda bioquímica de oxigênio. O que é que acontece? A gente tem no recurso hídrico, no corpo hídrico, que a gente já falou aqui o que é isso, o oxigênio dissolvido, né? Então o oxigênio ali está dissolvido e ele proporciona a vida, porque os seres que respiram através de oxigênio, eles usam aquele oxigênio dissolvido para sobreviver. Sendo que a partir do momento que eu lanço matéria orgânica, que eu lanço esgoto, que eu lanço sujeira, que eu lanço ali a matéria orgânica em si no corpo hídrico, o que é que acontece? Os micro-organismos, eles vão comer, vão degradar aquela matéria orgânica e vão absorver aquele oxigênio que tem ali. E o oxigênio acaba. Então, a demanda bioquímica de oxigênio é justamente a capacidade que esses micro-organismos têm de consumir aquele oxigênio dissolvido que está lá. Então, ela não é necessariamente o poluente em si. Ela é a consequência da presença do poluente e da ação dos micro-organismos. Perfeito. Então, esse é um ponto, né? Isso aí é um indicador da coisa. Existem outros vários aí. Mas falando de tipos de poluentes, a gente pode dividir em poluentes primários e poluentes secundários. Então, vamos lá, devagarzinho, que você sabe que aqui a gente gosta das coisas bem explicadinhas. Então, vamos lá. Poluentes primários. Poluentes primários. Poluentes primários são os poluentes que são emitidos diretamente da fonte de emissão. Eles são, por exemplo, uma chaminé industrial. Tem um processamento ali, a queima, ou enfim, a gente já falou também sobre isso aqui em outros momentos, mas existe o processo ali fazendo exatamente o que ele tem que ser feito e lançando para a atmosfera os poluentes. Aqueles poluentes que saem diretamente, são produzidos pelo processo e são lançados na fonte, são chamados de poluentes primários. Ok. Então, partículas, óxidos de enxofre, óxido de nitrogênio, esses são os poluentes lançados diretamente da fonte de emissão. O que a gente vê na fumacinha saindo da chaminé. Exatamente, e o que a gente mede lá com o equipamento. Já esses poluentes em contato, eu vou chamar assim, com a natureza, com as condições naturais, eles podem se transformar em outras coisas. Ok, pelas reações químicas e etc. Isso. Então, um exemplo claro também são os óxidos de enxofre e de nitrogênio. Eles, em contato com a água da atmosfera, eles reagem e é formado ali ácido sulfúrico e ácido nítrico. Então, isso é o que a gente chama de poluente secundário. É o que é formado já com as reações e com as condições da natureza. O ozônio, por exemplo, é um exemplo clássico disso. O ozônio, ele, claro que... Aí vamos lá, vamos contar essa história, né? Existe o ozônio, que está lá na camada de ozônio, que nos protege. Sim, que todo mundo fala dela, né? Que a camada de ozônio está diminuindo aí, né? E depois a gente vai falar sobre isso em outro conteúdo, mas inclusive que tem leituras que ela já está se recompondo. E existe o ozônio que está aqui ao nível do solo, que é o ozônio
que a gente está exposto. Esse ozônio nas altas camadas, ele é bom para nos proteger da radiação solar, mas esse ozônio aqui, próximo ao nosso nível de respiração, ele é ruim, porque o ozônio ele é um oxidante. É algo que vai inflamar as vias respiratórias, inflamar o pulmão, enfim, em altas concentrações vai trazer prejuízos e danos. Então, o ozônio ele é um poluente secundário. Por quê? Porque ele é formado na atmosfera por uma reação química do NO2 com a presença de compostos orgânicos voláteis. Então, NO2 é nitrogênio e oxigênio. Que é lançado através de alguma fonte. Exatamente. Ok. E aí na natureza, ele se ligou a outros componentes e formou o ozônio. Então, essa definição aí desses tipos de poluentes é muito em função disso, né? E a gente se preocupa muito, e aí nesse tema poluente, eu imagino que se resume no fazer mal, né? Então, isso. Tudo é fazer mal. A poluição faz mal, o rio que está poluído faz mal, e eu acho importante essa separação, né? Dessa conceituação, principalmente para a gente conseguir entender como é que esses poluentes agem no meio ambiente. Até porque a nossa preocupação, né, enquanto leigos, é saber se faz mal ou não. Então, exemplo, eu estou passando numa estrada e de repente eu estou vendo uma indústria que está lá com a chaminé emitindo a fumacinha lá pro ambiente, né? A minha preocupação na minha cabeça é só saber se aquilo vai me fazer mal ou não. Então, assim, como que os poluentes agem no meio ambiente? Uma coisa que a gente costuma fazer uma certa analogia para que a gente entenda de uma forma didática é o que a gente chama de viagem do poluente, né? Uhum. Então, existem os ciclos naturais, chamados de ciclos biogeoquímicos na natureza. Então, a água, ela tem um movimento na Terra, por exemplo. Ela está no subsolo, ela pode ir para uma água superficial, que o sol aquece a superfície, ela evapora ou transpira, vai para a nuvem, chove, depois ela volta e a gente chama isso de ciclo. Os poluentes, eles também têm essa capacidade, porque a água é um meio de dissolver esses poluentes. Então, um poluente atmosférico, por exemplo, que fica presente em suspensão ali na atmosfera, quando chove, aquele poluente naturalmente ele vai para o solo, ele infiltra, ou ele escoa superficialmente nas águas e pode contaminar o solo, as águas subterrâneas ou as águas superficiais. Então, um ponto importante é esse. A gente tem nesse movimento dos ciclos, né, também o movimento dos poluentes. O poluente não é porque ele foi lançado no corpo hídrico que ele vai ficar ali para o resto da vida. Ele pode também ir para outros meios, assim, outras matrizes do meio ambiente. E é importante que a gente entenda isso e que tudo está conectado. Não é porque eu peguei um resíduo sólido e coloquei aqui no solo inapropriado que ninguém vai ver, eu vou cobrir aquilo ali e aquilo ali não vai ter problema nenhum. E acha que só está fazendo mal ao solo. Exatamente. Pode ser que há uma ação também na água, de repente uma água subterrânea ou coisa parecida. Perfeito, porque o que é que acontece? Por exemplo, falando de lixo, né, de resíduo industrial ou doméstico. Quando eu disponho isso no solo descoberto, sem as técnicas corretas de aterro sanitário para você tratar aquele chorume, o lixo ele vai se decompor, o chorume ele vai infiltrar ali no solo, vai entrar no lençol freático, e esse lençol freático na água subterrânea ele tem um movimento, isso não fica parado. Ele também corre, inclusive a gente tem rios subterrâneos, a gente tem a água também em movimento no subsolo que pode voltar para uma água superficial e que pode trazer problemas para quem está tendo contato com aquela água. Então, só para você ter ideia que esse movimento ele acontece. Outra coisa muito importante... É o exemplo da chuva ácida, né, Edvando? Então, quer dizer, num ambiente onde tem um ácido ali, como o Edvando falou, SO2, NO2, ele evapora. Chega na nuvem, ele vai se transformar em ácidos, vai precipitar novamente e isso vai permear por outros lugares, então, entendeu? Quer dizer que um poluente que estava no ar acabou poluindo através da água, por exemplo. Por exemplo. Perfeito, Tiago. Isso é muito importante e tem essas transformações que os poluentes eles são submetidos, mas eu vou trazer um exemplo agora também que, como você bem perguntou assim, qual é o efeito disso, né? Como é que ele age no meio ambiente, e quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem que entender que o ser humano ele faz parte do meio ambiente.
também, né? É o meio que circunda ali o ser humano, mas ele também está inserido naquilo ali. Então, por exemplo, um metal pesado, né? Um metal, um chumbo, um mercúrio, como é que ele age no organismo humano? É uma substância de difícil degradação. Ele se acomoda no organismo e ali o organismo não consegue expelir ele facilmente e aquela substância estranha dentro do organismo vai causar uma inflamação. E o desdobramento disso é até numa doença cancerígena. Por exemplo, você pode ter o câncer ali pela presença de um metal pesado no teu sangue. Então, existem coisas... o poluente ele é muito assim. Quando ele é fácil de degradar e quando ele está em pouca concentração, beleza. Quer dizer, eu lancei pouco e o próprio ambiente se regenerou. Mas quando ele é difícil de degradar, né? E aí o difícil de degradar tem poucas concentrações, ele traz problemas. É por isso que um metal pesado, por exemplo, ele tem um limite extremamente baixo, que é para você não emitir praticamente nada, para que você não tenha esse problema de acúmulo no organismo e no ambiente, né? Aí só pontuando aqui, também tem uma coisa muito importante para a gente falar. Que é o que? Existem alguns indicadores que no próprio indicador, e ele é tido como um poluente, existem outros poluentes ali que compõem ele. Vários poluentes compondo e a gente dá um nome a essa coisa. Tá, entendi. Como você comentou, né? Que pode ser que o poluente se misture, se transforme, mas pode ser que ele se junte também. Se aglomere, exatamente. Ah, ok. E aí o exemplo emblemático aí são as partículas, né? As partículas, elas, dependendo da fonte de emissão, e aí o indicador poluente é chamado de particulado, mas dependendo da fonte de emissão, ela pode ser composta por várias coisas diferentes. Então eu posso imagine que uma partícula ali uma partícula é uma matéria sólida ou líquida em suspensão no ar. E você pega no microscópio, indo lá aproximando da partícula, você vai ver ali um grãozinho de areia, vamos chamar assim. Ok. E aquela partícula, ela está composta de várias outras coisas. Ela pode ter um metal pesado ali presente, ela pode ter óxidos de enxofre, ela pode ter dioxinas e furanos, enfim. Então, um indicador ele pode se tornar mais ou menos perigoso dependendo da fonte de emissão que é emitida, por mais que ele tenha o mesmo nome. Então é assim que eles agem no ambiente. Perfeito. É como o lixo, né? O lixo a gente diz, é lixo. Mas dentro do lixo tem várias coisas que podem compor o lixo. A gente até poderia separar o lixo e etc. Mas a gente entende como lixo lá um monte de coisas juntas. Esse assunto é extremamente interessante e eu acho que a gente devia, quem sabe até no futuro, fazer um podcast para cada tipo de poluente aí, que eu tô vendo que o assunto é gigantesco. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa e a gente volta daqui a pouco. Mas olha, recadinho para as pessoas que estão ali, ó. A pessoa que está ali, tá nos assistindo aqui no YouTube, ou tá nos ouvindo aí no Spotify ou em outras redes aí, ó, presta atenção, hein? Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, escreva aqui se você gostou, tá gostando, não tá, dê novas sugestões, ativa o sininho, ele fica bem aqui, ó, de ladinho, que é pro YouTube te lembrar toda vez que a gente tiver uma atualização. E ó, espera um pouquinho que a gente vai dar um break e já a gente volta. Eita. Muito bem, velho. Ô, bicho, para o que você tá fazendo na sua vida e vai fazer podcast. Esse assunto é massa, velho. Eu acho massa isso. Retornamos aqui com o Ambicast, o podcast da Ambimet. Sou Maurício Oliveira. Você, aí, no nosso break, já se inscreveu? Já deixou aquele comentário? Ó, não esqueça não, tem vários outros vídeos, mas não vai agora não. Espera terminar esse e daqui a pouco você volta pra lá, viu? Até porque nós estamos aqui com o Thiago e Edivando, diretores da Ambimet. A gente tá falando de poluentes, então vem aqui com a gente. Voltando a esse assunto, dá para perceber, então, que pela atividade humana é possível que a gente tenha ou abra uma empresa, a gente tenha uma empresa que seja potencialmente poluidora, até porque a gente precisa exercer as nossas atividades, né? Da área empresarial, da indústria, etc. Então, isso quer dizer que a gente precisa de parâmetros, a gente precisa saber o que a gente pode fazer ou não, e a gente entende que isso provavelmente vem através das leis, né? Mas especificamente falando, o que vocês poderiam trazer para a gente sobre o que diz a legislação no assunto poluentes? Maurício, falando um pouquinho de legislação, é muito importante
a gente saber algumas coisas, né? A gente tem uma lei, lei de crimes ambientais, por exemplo, é uma lei. Dentro dessa lei e em outro âmbito, a gente tem as resoluções, isso no âmbito nacional. Essas resoluções elas são baseadas e ditas, né, para a população através do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. A gente já falou disso algumas vezes aqui já. Dessas resoluções, a gente pode ter as resoluções estaduais, que teoricamente devem ser mais restritivas. No caso, a lei ele subsidia as resoluções. Okay. Depois das resoluções, os estados podem espremer mais isso, né, e condensar mais, aumentar ou restringir ainda mais os limites. E os municípios também têm essa capacidade. Então, quer dizer, eles não têm a capacidade de aumentar o limite, mas restringir, tá tudo bem. Alguns estados têm as suas próprias leis, por exemplo, para lançamento de efluentes. E a gente tem como exemplo a resolução 357 do CONAMA, né? Que ela é uma resolução bem abrangente, inclusive é uma dica aí para quem está trabalhando na área, dá uma olhadinha nessa resolução. Ela é gigante, mas ela é muito rica de informações. E ao passar dos anos surgiu a resolução CONAMA 430. As duas falam de lançamento. Uma fala mais no âmbito do leito, né, do rio que passa ali próximo às indústrias, que é a 357, e a outra fala mais sobre o lançamento, que é a 430. Então ali você tem poluentes que são ditos nas duas, e ainda tem as resoluções da Anvisa que subsidiam essa água de consumo. Então, quer dizer, a gente tem que abrir esse leque, né? Quem é o gestor aí da parte ambiental, o dono de empresa, tem que abrir esse leque e enxergar quais são os poluentes, os parâmetros e aonde se encaixa cada um desses. Aí, como o Edivando bem falou, existem muitos poluentes, né? E as leis elas falam nesses poluentes, mas o básico de pH, temperatura, DQO, DBO, são alguns. Os metais pesados entram também. Já na parte de emissões atmosféricas, temos algumas leis ou algumas resoluções vindas do CONAMA. Tem alguns estados no país que também restringem ainda mais ou colocam fontes que não são listadas lá no CONAMA, né? Perfeito. E aí a gente tem esse apanhado de poluentes aí que a gente deve seguir e monitorar, né? Então, quer dizer, o empresário, o gestor deve saber qual é o tipo de indústria, onde é que se encaixa essas indústrias e ver o poluente, né, que ele está ligado ali. E ainda depois disso tudo tem a condicionante ambiental, que a gente falou de licença ambiental, né, com a nossa querida Gabriela, doutora Gabriela. Tá aí o nosso podcast, né? Vê aqui que a gente vai deixar o card aqui, ó, a descrição em algum lugar. Dá uma olhadinha lá, licenciamento ambiental, muito boa a explanação dela. E ela falou justamente isso, da licença ambiental até chegar a condicionante ambiental. Então, temos vários percalços aí no caminho, mas normal. E a gente deve seguir o que tem no final na condicionante. Mas essa condicionante, normalmente, ela direciona ou para uma resolução ou para uma lei federal ou até local. Isso aí vai depender desses fatores, entendeu? Inclusive, Maurício, a gente tem esse fato, né, Tiago, da legislação trabalhar na fonte de emissão e no ambiente. Isso. Tem esse olhar também, né? Porque existe, a gente até já falou aqui, mas vamos revisitar isso. Na fonte de emissão, o olhar é muito mais voltado para o que aquele processo consegue reduzir. Ainda não estou olhando na capacidade do ambiente absorver de toda forma. Mas isso tem a ver com os poluentes primários e secundários, ou Edivando, ou não? Tem, porque nas fontes de emissão são os poluentes primários, né? Okay. E o ambiente, a saturação do ambiente ali, já é um outro olhar também que a legislação tem. Então, claro que isso anda casado. Eu tenho que emitir de acordo com o que aquele ambiente pode absorver. E é por isso, como o Tiago bem falou, que essas restrições das condições locais de cada região do país, porque é muito diverso, tem lugar que pode absorver
absorver mais e lugar que absorve menos, devem ser feitas para levar isso em consideração. Mas quando você vai olhar para os teus lançamentos de poluentes, você tem que entender que ora você vai estar cumprindo um padrão na tua fonte de emissão e ora você tem que estar olhando naquele ambiente que você está inserido se está saturando ele ou não. Então são coisas diferentes, mas que precisam estar ligadas. Outro exemplo é a qualidade do ar, né? A gente hoje tem a resolução 491, que foi advinda aí da resolução 3 do CONAMA, e é exatamente isso que o Edivando está falando. Ela olha muito para a qualidade do ar no ambiente onde essa indústria está sendo localizada, entendeu? E ao invés de olhar para outras resoluções que fazem o monitoramento pontual ali na chaminé, por exemplo. E ali é um monitoramento pontual que também deve ser feito. E essa outra resolução, ela olha mais para o ambiente. Então a gente instala um outro equipamento lá para ver como é que estão as condições do ar dessa região, entendeu? Então, monitora quando está saindo da chaminé ou então lançando no efluente, no rio ou algo parecido, e depois o efeito disso no ambiente. Sim. Muito bem. E aí depende, como vocês estão explicando, do tipo de poluente. Mas, sabe, minha gente, pelo que vocês estão trazendo, isso quer dizer que há uma legislação para cada tipo de poluente, há algumas coisas específicas, né? Mas aí, assim, eu acho que no diretor da indústria lá, o dono da pasta, eu acho que ele teria dificuldade de como identificar o tipo de poluente, porque pelo que eu entendi, algumas legislações são municipais, outras estaduais, outras federais, mas e aí? Qual que são a gente já sabe mais ou menos o caminho, mas qual que é a dica, qual que é a orientação que a gente dá para esse diretor da indústria, para esse gestor, dono de uma pasta ambiental, de como saber o tipo de poluente que ele deve monitorar? Maurício, assim, uma dica que eu dou é realmente planilhar tudo. Desde o início, a gente, uma famosa, né, linha aí que é a pegada de carbono, saber de onde começa até onde é lançado o carbono, e também os ciclos PDCA. Também é muito importante a gente observar isso e pode até seguir as diretrizes disso, mas é planilhar o que ele tem de atividade, todas as atividades da empresa, tudo que é feito, aonde ele consegue enxergar que deve ser monitorado, quais são os poluentes que são emitidos em cada atividade, e agregar a licença condicionante ambiental, agregado tudo numa plataforma só, ele vai conseguir identificar quais poluentes ele deve monitorar e em qual setor da indústria, entendeu? E a partir disso tomar as ações. A gente comentou também sobre um empreendedor que enxerga além disso, né? Que são aqueles empreendedores mais conscientes que no final das contas realiza os monitoramentos da condicionante, mas também realiza outros monitoramentos, porque ele, enxergando o que ele está fazendo, qual atividade, pode ser que ele identifique um composto que possa ser monitorado, que é um composto que advém do processo dele, e ele começa a fazer aquele monitoramento, porque se houver alguma reclamação fora do contexto da condicionante, ele já está apto a informar, não, eu estou monitorando e está nesses níveis e eu estou controlando aqui tudo que está saindo da minha indústria, entendeu? Não, então peraí que... Então isso quer dizer que lá na legislação ela não dá conta de todos os poluentes possíveis. Como é que isso acontece? Então deve ser um nó na cabeça do gestor aí, né? Porque assim, se tiver essa lista, tiver mais fácil de só clicar e eu ver, beleza, mas isso quer dizer que é possível que a legislação não abarque todos os poluentes, é isso? É possível que não tenha todos os poluentes daquela atividade potencialmente poluidora, né? É possível que isso exista. Mas sendo que aqueles poluentes, eles podem servir como indicador. Esse poluente aqui, ele está com uma concentração maior, então vamos investigar mais. A gente consegue agregar outros poluentes com aquele indicador maior, vamos dizer assim. Se você viu que um deu um volume maior, um número maior, você investiga ali para saber o que está acontecendo e começa a pesquisar outros tipos de poluentes que podem agregar ali, entendeu? E é por isso que eu digo que é possível que tenha
tem outros poluentes que a legislação não abrange, né? Mas que a pessoa tem que ficar atento a realizar esse tipo de monitoramento, né? Muito bem. Porque o que a legislação está querendo saber na última instância é se o teu processo está eficiente ou não. Seja ele de tratamento, por exemplo, de efluentes, de esgoto, ou seja o teu processo ali de queima, por exemplo. Para você saber se o processo está eficiente ou não, você olha para esses indicadores, né? Porque, por exemplo, uma DBO, uma DQO para um lançamento de efluente para um corpo hídrico, quando a gente olha para aquilo ali e entende que aquilo está bom, isso é sinal de que as outras coisas também estão boas, né? Porque se for para colocar parâmetro para tudo que existe, toda substância química ou física que existe, a gente não vai ter legislação que caiba. Agora, uma coisa muito importante também, que no início, eu acabei esquecendo de falar, só voltando um pouco, é que o poluente ele não só é uma substância química, né? Ele pode também ser uma substância física. Por exemplo, tem uma alta temperatura, lançado com uma temperatura muito alta, que ele vai causar mortandade também daquela vida aquática ali. Então, pode ser radiação, pode ser qualquer substância química ou ruído. Ruído é um nível de poluição, um poluente. Um poluente, exatamente, e é uma poluição física. Então, a gente só olha para a substância química, mas, enfim, o ambiente ele está conectado com tudo isso. É aquilo que eu comentei, né? Tudo que faz mal, né, na cabeça do leigo, né? Se o ruído está muito alto, me faz mal, assim, eu já vou chamar de poluição, né? Já está poluindo o ambiente no qual eu circulo. Mas aí eu gostei muito desse assunto, eu queria até para que a gente se aprofundasse um pouquinho. E se eu não achar na legislação brasileira, o que eu faço? Então, o gestor está lá, tá tentando entender qual é de que forma ele consegue atuar e ele não achou. E aí? O que ele faz? Tem vários exemplos aí de clientes nossos, né, que a gente indica que quando não tem uma legislação que a empresa dele não está ali no foco, ele procura outras legislações europeias, legislações americanas, que aí dessa forma é bem visto, né, tanto pelos órgãos ambientais, né, municipais e estaduais. Quando não existe esse parâmetro, né? Porque fica muito difícil eu ter um lançamento, por exemplo, de cabine de pintura. No Brasil não existe nenhuma legislação que diga isso. Pode ser que exista em um ou outro estado, mas essa legislação ser migrada de um estado para o outro é mais difícil do que eu falar que meu limite é de acordo com a lei europeia. Aí é mais bem aceito, vamos dizer assim. Então fica o recado para os nossos gestores que lugar para estudar tem, né, Thiago? Tem de alguma forma. E aí, já que a gente está falando sobre legislação, eu também fico pensando como é que os órgãos, né, cobram isso, né? Então a gente falou do CONAMA, que é um órgão que orienta, que, né, ajuda na questão da legislação e etc. Mas assim, quais são os órgãos que cobram e quem e como é cobrado esse controle de emissão aí na indústria, por exemplo? Olha, existem vários órgãos, na verdade, né? Existe o órgão federal, que é o IBAMA, ele pede que sejam enviados dados. O IBAMA, que é o federal, né? O estadual, que são normalmente as agências, né, estaduais de meio ambiente, normalmente é pedido através de condicionantes. Isso pode ainda correr para o município. Alguns estados do Brasil, os municípios estão tendo essa força de colocar condicionantes ainda mais. E a depender do tipo de atividade, pode ser que a Anvisa também possa entrar nesse rol aí de poluentes, solicitando às indústrias ou às empresas que tenham esses limites, né? E a gente tem as vigilâncias sanitárias, que são estaduais ou municipais, que podem também coletar esses dados e solicitar esses dados às indústrias. E aí precisa que tudo isso esteja organizado, né, numa base para ocorrer essas entregas aí. Tiago, essa questão dessas esferas, né, dessas competências é importante
Também porque, por exemplo, o lançamento, quando um rio ele nasce no município e deságua naquele mesmo município, o impacto daquilo é entendido que é municipal. Então, essas liberações por essas competências é muito em função de até onde vai aquele impacto que você está causando. Aquele poluente que estava num lugar foi para outro. Quando o rio é interestadual, por exemplo, o Rio São Francisco, que nasce lá na Bahia, Minas Gerais, e vem desaguar aqui em Sergipe, Alagoas. Então, lançar um poluente num corpo hídrico desse requer uma licença e você requer levar informações para o âmbito federal. Então, e aí no caso a ANA, né, a Agência Nacional de Águas também, ela entra nesse rol aí. Então, é muito importante que o empreendedor que está lançando o poluente entenda se aquele impacto, aí o órgão é que vai auxiliar ele nisso, e a própria consultoria é de impacto local, regional, até nacional mesmo. Beleza, a empresa sabe que é uma potencial poluidora, etc., ali na sua atividade. Como é que ela mostra isso ao órgão? É o quê? Através de um relatório? É através de um documento? Como é que se cria esse documento que se prova o quanto você está impactando o meio ambiente? Os monitoramentos eles são realizados e a partir desse momento eles têm resultados, né? Os resultados são compilados em um relatório e esses relatórios são enviados para o órgão ambiental de uma forma bem simples. Também tem órgãos ambientais que eles exigem que isso seja compilado e entregue de uma vez só. Outros órgãos ambientais pedem que esses resultados sejam enviados mensalmente. E existem órgãos ambientais, a depender da condicionante, que você só entrega esses resultados de 2 em 2 anos. É um exemplo. Por exemplo. Isso pode acontecer. Hoje, com a era digital, né, vamos dizer assim, os órgãos ambientais estão aceitando muito relatórios via PDF. Então, a gente não precisa mais entregar fisicamente esse relatório. Envia para o cliente em PDF, ele já repassa para o órgão ambiental com a senha, com o login, fica muito mais fácil. E essa informação circula numa velocidade gigante, né? Então, quer dizer, monitora, tem um relatório. Esse relatório ele é estudado, né? Vamos dizer assim, por quem está lançando. Entrega ao órgão ambiental. E essa informação ela é passada de uma maneira muito rápida entre a empresa que está monitorando e o órgão ambiental. Beleza. Lembrando que a gente, para que aquilo tenha validade, tem que ter o respaldo técnico do responsável técnico, né? Nunca é demais a gente falar isso aqui, né? A gente está falando em todos os podcasts, isso aí é muito importante, né, Tiago? Que tem alguém com competência técnica para validar aqueles resultados, né? E uma empresa também que tenha respaldo técnico também para executar aquela metodologia, né? Então, é importante que é um número, é um papel ou um PDF, enfim, é um documento, sendo que está respaldado tecnicamente por gente competente para fazer aquilo. Alguém está se responsabilizando, dizendo que aquela fonte, né? Aquela atividade, aqueles poluentes, exatamente. Tem que ser tal profissional. Está dentro de uma gama de aceitação, não sei como é, né? Assim, né? Eu estou provando que os meus resultados são esses. O alvará, por exemplo, sanitário é expelido municipalmente para que as atividades do comércio, enfim, da indústria, elas sejam licenciadas e cobra, por exemplo, os ambientes climatizados. O monitoramento desses ambientes para avaliar presença de fungos, temperatura, enfim, existe uma resolução da Anvisa para isso. E nessa resolução, ela já direciona quais profissionais que podem fazer aquele tipo de monitoramento. Então, a própria resolução ela já pontua lá quais são as formações. Então, é muito importante que não seja só um número em um papel ali de qualquer jeito, é que a gente tenha esse cuidado também com quem está executando isso. E aí foi bom você ter dito do climatizado, que você chamou, que é algo não da indústria, né? Porque a gente acha que só quem faz mal, né? Como eu já falei aqui várias vezes, é só as grandes indústrias, e isso não é verdade, né? A gente sabe até que algumas grandes indústrias, elas se preocupam mais até com o meio ambiente, né? A gente vê aí boas indústrias que têm toda uma preocupação, né, com o meio ambiente, por isso se mantém ali com índice de monitoramento alto, mas também, de repente, uma empresa que causa um determinado ruído para os funcionários ou um ambiente climatizado
cuidado, como você disse. É legal a gente destacar isso porque a gente deixa, né, desmistifica essa ideia de que poluente é só aquilo que a gente está vendo, só que as grandes indústrias emitem, né? Então é legal trazer isso para a nossa realidade também para os pequenininhos. Esse assunto, minha gente, é um assunto que a gente passaria aqui 200 dias aqui falando sobre isso. Mas olha só, eu acredito que tem um monte de gente que vai ficar com um monte de dúvida. Faz o quê? Aí vocês mandam um e-mail aí, por favor, para suporte@ambimet.com.br e comenta também aqui no vídeo, deixa suas dúvidas aqui que a gente vai te responder, vai interagir e vai avançar junto aí. Eu percebi que esse assunto poluentes é um assunto que puxa outros grandes assuntos. Isso. Então, ó, recadinho pra galera que tá lá no YouTube, pessoal que tá aqui no podcast, ó, não esquece. Tá com dúvida, quer fazer algum outro comentário, quer falar um pouquinho mais sobre poluente, deixa aqui nos comentários, deixa aqui o seu like, compartilhe esse conhecimento para os seus amigos, para aquele gestor ambiental que quer saber um pouco mais sobre poluente e ó, ativa o sininho para o YouTube te lembrar de toda vez que a gente lançar alguma coisa aqui, viu? Considerações finais, meus amigos? Gente, obrigado aí mais uma vez por esse episódio. A gente tá numa maratona aqui intensa, toda semana tem publicação de novo podcast e aí, como eu falei no início, com especialistas e muito grato, a gente faz isso com muito amor, com muito carinho para todos vocês, vamos avançando junto. Exatamente, só gratidão, né? Agradecer aqui ao Maurício, né, que faz parte aqui do nosso podcast, já está emblemático já, né, Maurício? Tá na manha. Com certeza. E aí a gente vai cada vez mais agregar, né, valor a esse podcast e trazer mais especialistas na área, porque é isso que a gente quer, é agregar aí com todo mundo nessa área de meio ambiente que é tão ampla, né? E a gente está querendo agregar com conteúdos bons aqui. É isso aí. Então, ó, não esquece não, viu? Ó, like, compartilha, se inscreve, sininho e vem com a gente.